Olá, muito bom dia. O Papa Francisco escreveu a sua primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz, sugerindo a fraternidade como fundamento e caminho para a paz. Um documento que analisamos no programa 70x7 de hoje, referindo contextos geográficos onde a convivência pacífica é uma miragem. É o caso do Médio Oriente, onde a religião é muitas vezes o motivo para fazer a guerra. Sete dias depois da mensagem do Natal, o Papa Francisco voltou aos mesmos temas. A guerra, a violência, a exploração dos seres humanos, nomeadamente dos imigrantes, a pobreza. Na sua primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz, a 1 de janeiro, o Sumo Pontífice não poupou nas palavras na sua radiografia da humanidade nos dias de hoje. Vivemos num mundo caracterizado pela globalização da indiferença, em que nos habituamos ao sofrimento alheio. O Papa fala no dramático fenómeno do tráfico de seres humanos, resultado de pessoas sem escrúpulos, recorda as guerras feitas de confrontos armados e as outras guerras, menos visíveis, nos campos económicos e financeiro, mas que são igualmente demolidoras de vidas. Francisco, nesta mensagem para o primeiro dia do ano, recorda a todos que, para Deus, não há vidas descartáveis e que não podemos ficar indiferentes perante a sorte dos irmãos. Incisivo, o Papa Francisco aponta o dedo a um mundo em que a solidariedade enche os discursos dos dirigentes das nações, mas que na realidade não passam de palavras vãs. A urgência da paz. Recordando as palavras de João Paulo II, o Papa Francisco disse que a paz é um bem indivisível, ou é bem de todos, ou não é de ninguém. Exige que se acabe com a avidez do lucro e a sede do poder. É preciso estar pronto a perder-se em benefício do próximo, em vez de o explorar, e a servi-lo, em vez de o oprimir para proveito próprio. O outro, diz o Papa, seja pessoa, povo ou nação, não deve ser visto como um instrumento qualquer, de que se explora, a baixo preço, a capacidade de trabalhar e a resistência física para o abandonar quando já não serve, mas sim como um nosso semelhante, um auxílio. Considerando que uma das causas da pobreza no mundo é a falta de fraternidade, o Papa apela a que se redescubra a fraternidade na economia, fazendo notar que as graves crises económicas e financeiras dos nossos dias têm a sua origem no progressivo afastamento do homem de Deus e do seu próximo. Afastamento esse que tem impelido muitas pessoas a buscar o bem-estar, a felicidade e a segurança no consumo e no lucro, fora de toda a lógica de uma economia saudável. Esta foi uma mensagem de paz escrita sob os ensurdecedores ruídos das guerras que continuam a massacrar a humanidade. Já na mensagem de Natal, o Papa Francisco tinha aludido aos conflitos armados na Síria, Sudão do Sul, Iraque, Terra Santa, República Centro-Africana, Nigéria. Agora, na mensagem para o Dia da Paz, recordou ainda as vítimas indefesas das guerras esquecidas, lembrando o papel da Igreja que levanta a sua voz para fazer chegar aos responsáveis o grito de dor desta humanidade atribulada e fazer cessar, justamente com as hostilidades, todo o abuso e violação dos direitos fundamentais do homem. A mensagem do Sumo Pontífice fala ainda da corrupção, do crime organizado, recordou o drama dilacerante da droga, a devastação dos recursos naturais, o tráfico ilícito do dinheiro, a especulação financeira que tem lançado na pobreza milhões de homens e mulheres. Nem as prisões escapam às mal-aventuranças detectadas no mundo pelo Papa Francisco. O seu desabafo continua quando se refere às condições desumanas que se verificam em tantos países nos seus estabelecimentos prisionais, onde os detidos acabam reduzidos a um estado sub-humano. Conclusão, as palavras são do próprio Papa Francisco. Há necessidade que a fraternidade seja descoberta, amada, experimentada, anunciada e testemunhada. Mas só o amor dado por Deus é que nos permite acolher e viver plenamente a fraternidade. Palavras muito fortes e que não deixam ninguém indiferente. Que dizer desta mensagem, deste mensageiro? Ouçamo-lo e recordemo-lo agora com o coração aberto. Francesco, vorrei fare il Papa. Ma tu sai cosa significa
che una persona non si voglia tanto bene a se stessa? Una persona che ha voglia di fare il Papa, non si voglia a se stesso, e Dio non lo benedice, No, io non ho voluto fare il Papa. Va bene? Vieni. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Verranno. Oggi, e questo fa male al cuore dirlo, oggi trovare un barbone morto de freddo non è notizia. Oggi è notizia forse uno scandalo, quello è notizia. Oggi pensare che tanti bambini non hanno da mangiare non è notizia. Ma questo è grave, noi non possiamo restare tranquilli. Noi non possiamo diventare cristiani inamidati, quelli cristiani troppo educati, che parlano di cose teologiche mentre prendono il tè tranquilli tutti. No, noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi e andare a cercare a quelli che proprio sono la carne di Cristo. Questo momento di crisi, ma siamo attenti, non è una crisi soltanto economica, non è una crisi culturale, è una crisi dell'uomo. Quello che è in crisi è l'uomo, e quello che può diventare distrutto è l'uomo, ma l'uomo è immagine di Dio, per questa è una crisi profonda. Ma in questo momento di crisi non possiamo preoccuparsi da noi soli. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. L'evangelizzazione si fa in ginocchio. Sentite bene, l'evangelizzazione si fa in ginocchio. Siate sempre uomini e donne di preghiera. Senza il rapporto costante con Dio, la missione diventa mestiere. Ma di chi lavori tu? Da sarto? Da cuoca? Da prete? Lavoro da prete? Lavoro da suore? No. Non è un mestiere, è un'altra cosa. La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi siano, ma uscire. Ma io vi dico oggi, preferisco 1000 volte una Chiesa incidentata,
sotto un incidente che una chiesa malata per chiusura. Uscite fuori, uscite. Faltam apenas 67 dias para o Papa Francisco comemorar a sua eleição. Tem sido um tempo alucinante. Praticamente todos os dias há alguma notícia referente a ele. As suas intervenções, o estilo despojado, a forma carinhosa como lida com crianças, idosos e doentes, como se acerca dos que mais sofrem, como os sem-abrigo, com quem, aliás, assinalou o seu próprio aniversário, tem deslumbrado o mundo. Eleito por diversas publicações de prestígio, como a revista Time, por exemplo, como Homem do Ano, o Papa Francisco não para de surpreender. Esta primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz ganha, assim, uma projeção ainda maior. Será? Marcelo Rebelo de Sousa, professor universitário e católico assumido, não tem dúvidas em afirmar que estamos perante um documento que vai ser lido com atenção precisamente porque foi escrito pelo Papa Francisco. Ele aproveita cada momento para isso. Passa o aniversário com os sem-abrigo. E não é demagógico nem populista. É natural, porque fez sempre isso. Ele fazia isso quando era cardeal. Ele fazia isso quando era bispo. Não passou a fazer ao ser Papa. Não deixou de fazer o que fazia. E por isso ele não vive onde tradicionalmente viveu o Papa, na Santa Sé. E por isso ele tem um estilo de vida e um hábito de vida que é diferente, na maneira como veste. Mas é assim. E essa genuinidade que existiu em todos os papas, mas que nele é uma genuinidade com um determinado estilo e com uma certa personalidade, está de facto a aproximá-lo de muito, muito crente e de muito não crente, mas que entende os sinais e se sente atraído, antes mesmo de se sentir atraído pela fé, sente-se atraído pelo testemunho concreto de prática da fé. As chamadas de atenção do Santo Padre neste documento para a celebração do Dia Mundial da Paz, como aliás em todas as suas anteriores intervenções, têm a força de serem proferidas por um homem cuja história de vida lhe dá uma autoridade moral invulgar. O Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, fala mesmo em força do exemplo. A força que o Papa Francisco tem hoje na opinião pública e que ele já tinha antes na Argentina e na América Latina, que eram os meios em que ele circulava mais, é uma força que decorre da sua personalidade. Essas coisas não se inventam. Quer dizer, uma pessoa como o Papa Francisco não tem hoje a repercussão que tem e a aceitação que tem se não tivesse já dentro de si muita humanidade acumulada. Essas coisas, repito, não se improvisam, não é? Ou se tem ou não se tem. Ou se tem ou não se tem. O Papa Francisco tem essa força que vem do exemplo da sua vida, um exemplo que dá autenticidade às suas palavras. Mas voltemos ao documento, à mensagem para o Dia Mundial da Paz. Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, leu a mensagem com muita atenção e não tem dúvidas em destacar o que de mais importante foi escrito pelo Santo Padre: as consequências sociais da grave crise financeira que o mundo enfrenta. Trata-se da preocupação dos riscos graves perante os quais nos encontramos nesta crise financeira e nas suas repercussões. As desigualdades agravaram-se e isto é uma acusação muito forte, uma vez que significa que o mercado só por si não encontrou solução para os problemas da economia global. E isto tem uma consequência, é que há uma afetação grave possível relativamente à paz. Para Oliveira Martins, que também preside ao Tribunal de Contas, o Papa Francisco deixou uma advertência muito forte e um alerta para com os excluídos, sejam eles povos ou simples pessoas, e para os riscos que o mundo atravessa por causa da corrupção e da especulação e no que isso implica no agravamento das desigualdades. O Papa é muito claro ao dizer-nos que é indispensável percebermos que o agravamento das desigualdades tem-se feito à custa da especulação e à custa da utilização indevida dos recursos. A outra preocupação tem a ver com a exclusão. Não podemos ser indiferentes relativamente aos excluídos. Falemos de povos, falemos de pessoas. Se é verdade que há
uma economia emergente que está a surgir, há uma outra economia ou há um conjunto de economias onde se sente fortemente a injustiça e a exclusão. E o Papa diz, não podemos ser indiferentes relativamente a isso. A noção de fraternidade é, pois, uma noção concreta. É uma noção que exige uma responsabilização das pessoas, uma responsabilização dos povos. Nesse sentido, é a mensagem de João 23 que continua bem presente, a mensagem da Pacem in Terris, a mensagem da Gaudium et Spes e do Concílio Vaticano II. O Papa assume com muita clareza essas preocupações e diz não podemos continuar indiferentes relativamente ao agravamento das desigualdades e relativamente ao comércio das armas, relativamente ao desrespeito da proteção do meio ambiente. São aspectos modernos, atuais, que o Papa coloca nesta sua mensagem de Ano Novo. Papa Francisco veste-se de branco, usa sapatos gastos, almoça no refeitório, como todos, reside na casa de Santa Marta, num simples quarto e não nos aposentos que lhe estariam reservados enquanto sumo pontífice, aceita tirar fotografias com qualquer pessoa que lhe peça, as famosas selfies, agora tão conhecidas, tiradas com o telemóvel, com o braço esticado, gosta de cumprimentar os fiéis um a um, apaga as luzes das salas para poupar, anda num automóvel discreto e simples, e até já correu sobre ele o rumor de que, às vezes, sai discretamente do Vaticano à noite para se encontrar com os pobres e os sem-abrigo da cidade. Este Papa, que pede aos homens e mulheres do nosso tempo para não terem medo da ternura, está a fazer uma verdadeira revolução. Isso lê-se também na mensagem do Dia Mundial da Paz? Está na linha daquilo que o Papa Francisco tem feito. O Papa Francisco tem tido uma grande preocupação. É dar respostas aos problemas concretos das pessoas, aproximar-se dos problemas e nesse sentido, a reflexão da própria Igreja é indispensável. O Papa dirige-se a todos os homens e mulheres de boa vontade. Isso é particularmente importante, uma vez que é essa compreensão que levará ou que nos levará a superar, em termos de justiça e paz, dificuldades e problemas perante os quais nos encontramos. Marcelo Rebelo de Sousa destaca o estilo de comunicação direto, simples, eficaz, de quem fala para todos e é por isso entendido por todos. Ele tem uma linguagem que é uma linguagem muito direta. Muito direta. E, portanto, a preocupação dele não é tanto chegar só aos líderes, nem à intelectualidade, nem aos pensadores, nem aos académicos, nem aos universitários. É chegar ao povo. E a linguagem, sem pôr em causa nada de fundamental do conteúdo, é pensada para isso. Com preocupações para isso. E o que há, porventura, diferente nas mensagens, isto é, naquilo que ele tem escrito e dito, desde que é Papa, em relação aos seus antecessores, é que há um estilo diferente que se caracteriza por uma preocupação de simplificação linguística, de compreensão. Os parágrafos são mais curtos, os períodos são mais curtos, as ideias são mais concretas. Há o assumir que hoje comunicar é diferente do que era noutros tempos. E nesse sentido, a comunicação do Papa está a chegar, porventura, mais longe do que chegaria se não utilizasse este estilo de comunicação. Faltam, portanto, 67 dias para Jorge Mário Bergoglio assinalar a sua eleição como sumo pontífice, sucedendo a Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. À sombra da mensagem para o Dia Mundial da Paz, que titulou de Fraternidade, Fundamento e Caminho para a Paz, que balanço se pode ir fazendo deste pontificado? A palavra a Guilherme de Oliveira Martins e a Marcelo Rebelo de Sousa. O Papa Francisco tem sido essa lufada de ar fresco, uma vez que não tem assumido uma posição formal e tem procurado aproximar-se das pessoas. Nesse sentido, o pontificado do Papa, que está a dar os primeiros passos, é um pontificado que aponta sinais de grande esperança. Desigradamente no que se refere à colegialidade.
O Papa tem referido isto com particular ênfase. A necessidade de não fazermos uma clericalização da Igreja. O papel da mulher na Igreja, um papel reforçado que o Papa tem salientado. E tenho dito com muita clareza que o papel da mulher na Igreja obriga a uma reflexão teológica. Nós temos que voltar a reler os Evangelhos e lermos desigradamente essa complementaridade extraordinária entre Marta e Maria. Afinal, esses dois exemplos são exemplos fundamentais para toda a Igreja, para toda a humanidade. E é extraordinariamente importante que o Papa Francisco tenha posto com grande rigor e grande serenidade, mas grande sentido de fraternidade, esta ideia de sinodalidade da Igreja, colegialidade, partilha de responsabilidades, a reflexão teológica sobre a participação de todos. Eu acho que em termos de Igreja há muita coisa que ele pode fazer, assim tenha, com a proteção divina, tempo para o fazer. A primeira é o descentralizar a Igreja. Ele já falou nisso. É dizer, desconcentrar o poder que muitas vezes está excessivamente concentrado em Roma. Segundo, descentralizar no sentido de cada Igreja particular ter a sua evangelização própria. Os princípios são os mesmos, mas não se evangeliza da mesma maneira em África, na Ásia, na América Latina, na Europa. São situações completamente diferentes. Em terceiro lugar, abrir caminho para novas linguagens. O mundo mudou e só há evangelização se as pessoas perceberem a mensagem. Se não percebem a mensagem, se não chegam lá, não há evangelização nenhuma. E, portanto, a mudança de linguagem neste tempo de novas tecnologias de comunicação é fundamental. Depois a ideia de partilhar as questões concretas de sociedades concretas. A Igreja sempre o fez. Os cristãos sempre o fizeram. Mas ele é muito empenhado, está muito empenhado nisso, pela sua experiência pastoral. Ele é mais um Papa da pastoral do que da doutrina. Não é tão importante para ele o estar a discutir questões doutrinárias, passam ao lado da situação de fome, de guerra, de miséria, de privação, de sofrimento das pessoas, do que responder a esses problemas concretos para os quais a Igreja também tem uma mensagem e tem um testemunho a dar. Ele, nessa mistura única de jesuíta com uma sensibilidade franciscana, vai como fazia quando estava na sua diocese, até aos pobres, até aos sacrificados, até aos excluídos, até aos marginalizados, até às periferias. Dá o exemplo. E o dar o exemplo é muito importante, muitas vezes, para uma Igreja acomodada. Porque, naturalmente, é mais fácil com a idade, com o tempo, com a doutrina, com isso, as instituições e as pessoas acomodarem-se. E ele quer, precisamente, que se desacomodem. Ficam a ressoar as palavras de desassossego do Papa Francisco. Vivemos num mundo caracterizado pela globalização da indiferença, que lentamente nos faz habituar ao sofrimento alheio, fechando-nos em nós mesmos. É impossível não ouvir. Agora, como vamos lidar com estas palavras que nos interpelam? Situações de conflito e a proposta de caminhos de paz na mensagem que o Papa Francisco escreveu para o primeiro dia deste ano. Votos de um bom domingo e que 2014 seja de facto um ano de paz.